Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu quis fazer esse vídeo para mostrar como fazer, né, o passo a passo do teste de conhecimento 2. A gente até havia conversado em aula sobre nosso teste de conhecimento 2 e que seria para dia 25 do 11, né, que seria o final aí da minha licença aí, mas eu queria já deixar aqui para vocês entregarem ela aqui no Classroom. Então é o seguinte, né, eu vou incluir somente, né, a regressão e um pouquinho de correlação. Então, a correlação é mais na segunda parte, né, mas a primeira parte seria o seguinte: nós temos aqui a regressão, né, temos todo o passo a passo, né, de montar o Google Colab, né, importar aqui as bases, importar a base de dados. Aí veio aqui o shape, né, o tamanho, só para a gente ver se foi importar direitinho. E assim como foi no teste 1, eu vou colocar ali no Classroom os grupos, vou manter os grupos, e vou colocar o nome das cidades para vocês, né? Que como esse teste é interessante ter maior quantidade de dados, então eu selecionei a segunda cidade, né, que vocês escolheram, né? E para não ficar repetido também, acabei escolhendo outras cidades para outros participantes, até para ficar melhor distribuído, né? Então, temos aqui essa cidade aqui, que essa cidade aqui é minha, né? Ou seja, ninguém vai utilizar, somente eu. E então é só trocar o nome da cidade pela cidade que, que está associada ao grupo de vocês, e interpretar tudo, né? Então dá o clique aqui, né? Dá outro clique para saber se foi importado ou não. E logo em seguida, não sei se repararam, né? Esse código aqui é o mesmo que a gente utilizou praticamente o mesmo que a gente utilizou na aula anterior, né? Só tirei algumas informações, assim, algumas linhas de código para que não atrapalhasse vocês, né? Então, aqui temos importar os dados. Então, se lembrando que sempre, ou você vai aqui no ambiente de execução e executar tudo, ou passo a passo. Eu até recomendo o passo a passo, mas se der algum problema, você vai nesse ambiente de execução e executa tudo. Nessa linha aqui, nós temos aqui a nota final. O que acontece? Lá no nossa base de dados, não temos a nota final. Então, a gente tem que ter esse passo aqui para ficar legal aqui para o nosso teste, né? Então, fizemos aqui uma variável, né? Que tem uma tabelinha, né? Que tem a nota CN, nota CH, de matemática, linguagem de códigos e nota de redação. Aí depois, é só rodar, não precisa nem escrever nada aqui não. É só explicando aqui que depois, com isso aqui, a gente vai elaborar aqui a nossa nota final, que será a média de todos esses passos aqui. Tendo essa média, a gente vai fazer uma outra, já está aqui, né, escrito, ou seja, só explicando, né, que aqui vai ter uma outra tabela, que é notas do município X, que é o município de vocês, e terá aqui as notas que a gente falou, e mais a nota final. Então, o que seria interessante? Saber se alguma dessas notas, qual a mensuração, até que ponto alguma dessas notas influencia na nossa nota final, né? Então, essa que vai ser a regressão. A regressão vai ser, se eu tirar uma nota boa aí, CN, enquanto que aumenta a minha nota final? Então, será esse basicamente o teste, é ver se essas variáveis todas aqui, que são variáveis independentes, vão impactar na nossa nota final, que é a nossa variável dependente. Ou seja, se eu tirar maior nota aqui, é um indicativo que eu vou tirar uma nota boa no final. Então, em qual medida, né? Então, vamos medir isso aqui. Aqui já tem a nossa tabelinha, né, já montada. E, por fim, aqui temos por fim, não tão fim assim, né? Vamos ter a nossa regressão.
e tem que usar esse códigozinho aqui, já está montadinho aqui, né? Ou seja, nota final, nossa variável dependente, nota de redação. Então, nesse momento aqui, a gente só está vendo a nota de redação, né? Então, depois, como a título de exercício, a gente vai fazer, vocês podem fazer para outros, né? Mas para esse teste aqui, é só nota de redação. Então, vamos ver aqui, rodando aqui, né? Então, vemos que a nota de redação, a cada nota de redação varia em 0,4 a nota final. Então, vamos ver aqui o p-valor tá zero, ou seja, quer dizer que esse valor é diferente de zero, porque nesse caso aqui, a hipótese nula que é a hipótese nula que esse coeficiente, o intercepto ou coeficiente angular, ele é igual a zero. Então, a gente recusou essa hipótese nula, ou seja, que é diferente de zero. Então, esse valor é realmente 0,4. Continuando aqui, então temos os coeficientes, que aqui até já, se vocês tiverem dúvida aqui onde identificar, você coloca esse códigozinho aqui que já identifica para a gente. Temos os resíduos, que também é calculado automaticamente. Aí, para que esses resíduos? Porque, diferente dos testes de média que a gente tem utilizado, que a gente tem que ver a normalidade e a homocidasticidade antes de efetuar o teste, aqui é só depois. Não é porque a gente não está avaliando a distribuição dos dados, tá? A gente está mensurando a distribuição dos resíduos, né? Então, lembrando, né, que temos aqui é tudo estimado, né? A gente tem uma estimativa de um valor, toda essa regressão aqui nada mais para a gente, conforme a aula anterior, para a gente estimar um valor futuro, né? Dado que eu tirei uma nota X, sei lá, 500, aí 500 vezes 0,4 vai ser o acréscimo que vai ter na minha nota lá ou seja, 2, então será 2 pontos o valor lá da minha nota, né? Então, nesse caso aqui, agora temos resíduos, o que eu sei, que é a diferença entre o que a gente estimou com esse modelo e o que realmente ocorreu, né? Qual a nota do aluno, sei lá, do João, né? João a gente estimou que a nota do João, dado uma nota de redação, seria 700 e ele tirou 800. Qual será o resíduo? Um menos o outro, então daria 100, né? Então temos aqui o resíduo, e esses resíduos que a gente vai fazer o teste. Então, primeiro fazemos o teste de normalidade, e aqui temos aqui o p-valor de 0,008. Lembrando que para ser aceito, ele tem que ser maior do que 0,05, ou seja, de 5%, né? Então, aqui já vemos que ele foi rejeitado, nossa hipótese nula foi rejeitada, ou seja, aqui esse teste daqui já estaria furado em relação à normalidade, ou seja, não tem normalidade nos resíduos, né? Então, aí agora vamos no teste de homocidasticidade, ou seja, para ver se as variâncias são homogêneas, né? E aqui, novamente, ó, o p-valorzinho aqui, ó, então deu 0,03, ou seja, abaixo de 0,05. Então também rejeita a hipótese nula que as variâncias são homogêneas. Então, apesar do p-valor aqui da regressão ter dado ok, os testes, os parâmetros aí de normalidade e homocidasticidade foram rejeitados, né? Então a gente não deveria considerar o resultado dessa regressão. Então esse modelo estaria furado, né? Então aqui um modelinho de resposta, né? Que eu vi que no último teste houve alguns problemas, né? Então vamos lá aqui, ó. Qual foi o intercepto da regressão linear simples? Então, resposta 263. Então, é só colocar o valor aqui, né? Esse valor que nós achamos aqui, ó, 263, e bota aqui, né? Lá embaixo.
Aí qual foi o coeficiente angular? Lembrando que coeficiente angular de regressão simples é só uma regressão, não, é só uma variável. Então, como é só uma variável, então essa variável aqui é 0,4, que é a nota de redação. Temos aqui, qual foi o resultado do teste de normalidade? Então, achamos lá, que a gente já viu, né, que o p-valor é igual a esse valor aqui, ó, 0,006, ou seja, não foi aceita a hipótese nula. Então, ou seja, eu quero também, não é só colocar o p-valor, também eu quero a interpretação, se for aceito ou não. Pode ser que num teste de vocês dê 0,10, então foi aceito. Então vai ser diferente desse resultado aqui. E mesma coisa na homocidacidade, né? Que ela deu 0,03, ou seja, deu abaixo de 0,05. Se desse 0,30, então seria aceita. Então estaria ok o seu teste. Então, pessoal, essa aqui é a primeira parte do teste, que é do teste de conhecimento, que é a regressão simples. O mais interessante para nosso teste, para os testes que vocês vão fazer aí na vida, aí, né, ou tanto para o TCC ou para outras coisas, vai ser regressão linear múltipla, porque a gente não vai falar somente de redação, a gente vai falar de redação, de matemática, de várias outras variáveis que a gente vai incluir, porque a gente não faz uma regressão de 1 para 1, né? Geralmente faz de vários fatores explicando um fator, né? Então, aqui nesse caso, aí ficou um pouquinho mais diferente, né? Ao invés de a gente falar de uma nota final, a gente está falando agora dos componentes da nota de redação. Então, será que eu tirando uma nota maior em componente 2, componente 4, componente 5, qual é o efeito na nota final da redação? Então, essa aqui já é uma outra abordagem, né? Então, novamente, a gente importa aqui essas regressões, esses modelos. Aí já achamos aqui novamente, ó, estamos até o R ao quadrado, ó, tá vendo? 97, ou seja, muito representativo, né? Então, só esses três componentes já seria o suficiente a quase 100% de toda a variação. Isso que seria a interpretação adicional, né? Mas para a gente o que importa agora, né, para esse teste? É vocês saberem esse intercepto, né, que é o 32, e os coeficientes do componente 2, 4 e 5, né, que é os dados, né, da nossa base de dados. Então, o componente 2, ele responde a 1,63, ou seja, se você tira, aqui é 200, né, então é o máximo, então se você tira 200, então é 200 vezes 1,63, e seria a nota da sua nota de redação, né? E multiplicaria também por esse valor aqui, 2,0032, e esse coeficiente angular de 1,04. Então, esses três valores aqui é o coeficiente angular, ou seja, quanto que eu tiro aqui em componente varia em quanto na nota final, né? Deixa eu ver o que mais aqui que temos para falar. Então, por enquanto é só isso. Lembrando, né, que apesar de não estar cobrando aqui um teste, mas temos que atentar aqui o p-valor. O p-valor tudo zerado, ou seja, a hipótese nula é que seja igual a zero. Então aqui tem que rejeitar, né? Porque na verdade a gente não quer que esse valor seja zero, quer que esse valor seja diferente de zero, que é o 2, que é 1. Temos os resíduos, né, como falei anteriormente. E agora vamos ver o teste de normalidade de resíduos. Aqui temos aqui o valor de 0,2, 0,02, ou seja, foi rejeitado a hipótese que há normalidade. Então, de novo, aqui, nesse caso, foi rejeitado a hipótese de que é normal a distribuição dos resíduos, que é a distribuição normal dos resíduos, ou seja, então já tá furado esse modelo, né? E temos aqui outro, né? O homocidasticidade, né? E nesse caso, ó, curiosamente, ó, deu 0,52, ou seja, acima de 0,05. Então foi aceito a hipótese de que há, há homogeneidade, né, na variância dos resíduos. Então, nesse caso, o teste seria aceito. Temos aqui agora um passo a mais, né, porque
Além desses testes que a gente faz, a mesma coisa que a gente fez para regressão linear simples, também tem a multicolinearidade, né? Que, ou seja, se a componente 1 for muito correlacionado ao componente 4, 5, então é meio que o teste dá furado, né? Fica enviesado, né? Fica mentiroso. Então, aqui vemos que até tem alto, né? A gente faz uma correlação, ó, correlações, variáveis, correlação. Então, a gente faz aqui o componente 2, 3, 4. Então, porque a gente bota assim a gente cria uma variável com esses componentes, e você vê aqui que 1 é porque é o componente 2 com o componente 2. Então, quando você faz uma correlação ele com ele mesmo, dá igual a 100%, né? Mas com 2 igual a 4, com 4, né, deu 72, 72, ou seja, tudo acima de 5, né? Então, é preocupante. Mas aí, para efetivamente ver se tem esse problema de multicolinialidade, é ver aqui, ó, no VIF. Já está aqui, né? Então, clicamos aqui. E vimos aqui que o componente 2, componente 4, componente 5, você vê esse valorzinho aqui, é tudo abaixo de 5. Se é abaixo de 5, então tá ok seus dados, né? Então, por isso tem que ver. Se por acaso der acima de 5, então tem problemas com os dados, né? Então, aqui temos aqui, qual foi o intercepto da regressão linear? Você está errado aqui. Linear múltipla. Regressão múltipla. Né? Deixa eu ver aqui, só para... Múltipla. Regressão linear múltipla. Aí foi 32,8008. Qual foi o coeficiente angular? Então não basta você colocar só um número, né? Porque são vários, né? Múltipla. Então você tem que mostrar de cada um. Ó. Componente 1 é igual a 1,63. Componente 2, 4. 2 ponto alguma coisa. Componente 5, 1 ponto alguma coisa. Se fosse só um, você nem precisaria dizer qual é a variável, né? Porque só tem uma. Mas nesse caso aqui são três, então você tem que dizer cada um. Qual foi o resultado do teste de normalidade? Então lá deu 0,02, abaixo de 5, ou seja, não foi pode ser nulo. Aí qual foi o resultado do teste de homocedacidade? Né? Então deu 0,52, ou seja, até botei errado, ó, aceita a hipótese nula que os resultados têm variância homogênea. O modelo apresenta multicolinearidade? Não, pois o VIF para as três variáveis independentes estão abaixo de 5. Então é isso, é só esse o teste, pessoal. É só modificar lá a cidade, já vou distribuir aí para vocês, e assim, e só interpretar. Eu vou deixar até essas respostas para você como exemplo aqui, mas não é para deixar assim intacto, né? Para vocês interpretarem aí. Ok, pessoal? Então, obrigado aí pela atenção aí. Eu vou parar a gravação. Qualquer coisa, é só me avisarem aí, tá, pessoal? Então, um abraço e até mais.